Entrego, confio e agradeço. Uma visão de confiança em Deus. O mantra da alma diante do infinito. A frase entrego, confio e agradeço popularizou-se no vocabulário contemporâneo quase como um amuleto verbal. No entanto, para o cristão e para o estudioso do espiritismo, essas palavras não são meras repetições mecânicas, mas sim degraus de uma escada que conduz à maturidade espiritual. Trata-se de uma síntese da postura de quem compreendeu que a vida não é um caos de acasos, mas uma sinfonia regida por uma inteligência suprema. Neste estudo, mergulharemos no significado bíblico e doutrinário desse movimento da alma. Analisaremos como o Velho Testamento nos ensina a soberania de Deus, como o Novo Testamento humaniza essa relação através do Pai Nosso, e como a doutrina dos Espíritos, codificada por Allan Kardec, oferece a chave da fé raciocinada para que o ato de entregar não seja uma fuga, mas um ato de suprema coragem. O entrego, a desconstrução do orgulho e o reconhecimento da soberania divina. A entrega é o primeiro passo da tríade e, possivelmente, o mais difícil para o ser humano ocidental, condicionado a acreditar que o sucesso depende exclusivamente de sua vontade e controle. No Velho Testamento, a entrega não é apresentada como uma sugestão, mas como um reconhecimento da realidade ontológica. O Criador conhece a obra melhor que a criatura. O exemplo de Jó é basilar. Jó era um homem justo que perdeu tudo: bens, filhos e saúde. No auge de sua dor, ele não entrega apenas suas posses, mas entrega sua própria compreensão da justiça. No capítulo 1, versículo 21, ele profere uma das frases mais poderosas da tradição judaico-cristã: O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Sob a ótica da entrega, Jó nos ensina que nada temos de fato. Somos apenas gestores temporários de recursos que pertencem a Deus. Entregar aqui significa soltar as amarras do apego. O Velho Testamento utiliza a palavra hebraica galal, que significa rolar, ou transferir um peso. Quando o salmista diz entrega o teu caminho, ele está dizendo: role o fardo da sua vida para os ombros de Deus, pois você não foi feito para carregá-lo sozinho. A doutrina espírita retira o véu do misticismo sobre o ato de entregar. No Livro dos Espíritos, especialmente nas questões sobre a lei de liberdade, aprendemos que possuímos livre-arbítrio, mas que este opera dentro de um sistema de leis universais. Entregar-se a Deus, para o espírita, é o ato de alinhar a vontade individual à vontade coletiva universal. Allan Kardec explica que o sofrimento humano advém quase sempre da resistência que opomos à lei de Deus. Quando nos recusamos a entregar uma situação, seja um relacionamento que findou, uma posição social que se perdeu ou uma enfermidade que chegou, estamos em estado de revolta. A entrega espírita é, portanto, uma entrega lúcida. Não é uma desistência da vida, mas uma cessação das hostilidades contra as ocorrências da vida. Entregamos a Deus o resultado das nossas ações, compreendendo que o nosso planejamento reencarnatório foi traçado antes de nascermos, com o auxílio de benfeitores. Se algo nos acontece, mesmo que doloroso, há uma razão pedagógica. Entregar é dizer: Pai, eu não entendo este capítulo agora, mas confio no autor do livro. Um dos maiores obstáculos à entrega é que, frequentemente, criamos um Deus sob medida, que deveria realizar nossas vontades. Quando as coisas saem do roteiro, retiramos nossa oferta de entrega. O Espiritismo nos convida a entender Deus como a inteligência suprema. Se ele é supremo, sua visão é macroscópica, enquanto a nossa é microscópica. Como ensina o Espírito Lázaro em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, a paciência é uma forma de entrega. É saber esperar o tempo da semente. Entregar é admitir que a nossa visão de felicidade pode estar equivocada. Muitas vezes,
O que pedimos seria a nossa ruína espiritual, e o que Deus nos entrega ou nos retira é a nossa salvação. O confio, a construção da fé raciocinada e a superação do medo. Se no Velho Testamento a confiança era baseada no temor e na reverência ao Deus dos exércitos, Jesus de Nazaré revoluciona esse conceito ao introduzir a figura do Pai. A confiança cristã é baseada no afeto e na segurança de quem se sabe amado. No Sermão do Monte, Mateus registra o convite à imperturbabilidade. Não andeis ansiosos pela vossa vida. Mateus 6:25. Jesus utiliza exemplos da natureza, as aves e os lírios, não para sugerir que devemos ser passivos, mas para mostrar que existe uma sustentação invisível no universo. A palavra grega para fé, pistis, carrega o sentido de fidelidade e convicção profunda. Confiar, no Novo Testamento, é o ato de caminhar sobre as águas. Enquanto Pedro olhou para Jesus, ele caminhou, confiou. Quando olhou para o vento e para as ondas, os problemas do mundo, ele começou a afundar. O confio é o esforço constante de manter o olhar no Cristo interno, ignorando o barulho das crises externas. Allan Kardec, no capítulo 19 de O Evangelho segundo o Espiritismo, estabelece que a fé cega é perigosa porque tropeça na primeira dúvida. A confiança que a doutrina dos Espíritos propõe é a fé raciocinada. Por que podemos confiar em Deus, mesmo em meio ao caos? Pela causalidade. Se todo efeito tem uma causa, e se Deus é soberanamente justo e bom, a causa do meu problema não pode ser o capricho divino ou o azar. Há uma justiça inerente. Pela imortalidade. A confiança espírita se baseia no fato de que a vida na Terra é um breve exílio. O que hoje parece uma tragédia insuperável, sob a ótica da eternidade, é apenas uma lição rápida. Pela reencarnação. Confiamos porque sabemos que teremos novas chances. O erro de hoje não é uma condenação eterna, mas um aprendizado para o amanhã. A confiança espírita é, portanto, uma certeza matemática no amor de Deus. Confiamos porque estudamos as leis da alma. Sabemos que o espírito não retrograda e que cada experiência é um degrau. A doutrina dos espíritos faz uma revelação importante. A falta de confiança, a dúvida, o medo, a ansiedade baixa o nosso padrão vibratório, tornando-nos presas fáceis para espíritos obsessores. Espíritos infelizes alimentam-se do nosso temor. Quando afirmamos o confio, emitimos uma vibração de segurança que atua como uma couraça fluídica. Confiar em Deus é também confiar na proteção dos bons espíritos. É saber que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Salmos 34:7. E que jamais estamos sós. O mentor espiritual pode não retirar o fardo, mas ele certamente nos sustenta os braços se houver confiança de nossa parte para receber o auxílio. O agradeço, a transmutação da dor em oferenda e aprendizado. No Velho Testamento, o agradecimento era inicialmente codificado através dos sacrifícios de louvor e das festas de colheita. Entretanto, a evolução espiritual dos profetas e salmistas transmutou a gratidão de um ato externo para um estado de espírito. O Salmo 116, 12 questiona: Que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? A resposta não é um animal no altar, mas o erguer do cálice da salvação, a aceitação da própria jornada com alegria. A gratidão bíblica é uma ferramenta de resistência. Quando o povo hebreu estava no exílio na Babilônia, a capacidade de agradecer pela memória de Sião era o que mantinha a identidade daquela nação. No contexto da tríade entrego, confio e agradeço, o agradecimento funciona como o selo da fé. Agradecer antes mesmo de receber a graça, como Josafá, que colocou cantores à frente do exército para louvar antes da batalha, segundo Crônicas 20, é a expressão máxima da certeza na soberania divina. Jesus de Nazaré
elevou a gratidão a um patamar terapêutico. No episódio da cura dos 10 leprosos, Lucas 17, 11 a 19, apenas um voltou para agradecer. Jesus pergunta: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? A gratidão do único que voltou, um samaritano, não foi necessária para Deus, mas para o próprio homem. Jesus conclui: a tua fé te salvou. Aqui, o agradecer é o que consolida a cura espiritual, enquanto a simples limpeza física foi o que os outros 9 receberam. Para o cristão, agradecer em tudo, 1 Tessalonicenses 5,18, é um exercício de visão espiritual. Significa agradecer pelo pão, mas também pelas migalhas que ensinam o valor da sustentação, pela saúde, mas também pela febre que alerta sobre o desequilíbrio, pelo encontro, mas também pela partida que exercita o desapego. A gratidão é o reconhecimento de que o Pai nunca nos dá uma pedra quando pedimos pão, mesmo que o pão venha com o sabor amargo da disciplina necessária. A doutrina espírita oferece uma explicação profunda sobre o impacto vibratório da gratidão. De acordo com os ensinamentos de diversos espíritos na obra de Kardec e, posteriormente, em obras subsidiárias como as de André Luiz e Joana de Ângeles, a mente que agradece emite ondas de alta frequência que sintonizam com as esferas superiores. A gratidão pela prova. No capítulo Bem-aventurados os aflitos, de O Evangelho segundo o Espiritismo, aprendemos que devemos agradecer a Deus por nos permitir quitar nossas dívidas do passado através das expiações presentes. Agradecer por um sofrimento é a prova de que o espírito compreendeu a utilidade da dor. O efeito no perispírito. A revolta e a reclamação obscurecem o fluido perispiritual, criando zonas de sombra que facilitam processos obsessivos. O agradecimento, por outro lado, atua como um bálsamo que limpa essas energias, permitindo que os fluidos curadores dos mentores espirituais penetrem com mais facilidade no organismo do encarnado. A gratidão como lei de justiça. Agradecer é reconhecer o esforço alheio. O espírita agradece não apenas a Deus, mas aos espíritos protetores, aos familiares e até aos adversários, entendendo que todos são instrumentos da lei de progresso. A providência divina, a inteligência por trás do invisível. Para que possamos entregar, confiar e agradecer de forma racional, precisamos entender o que é a providência divina. Allan Kardec, no capítulo 2 de A Gênese, explica que a providência não é uma intervenção mágica ou um privilégio para alguns eleitos. Ela é o resultado da ação das leis divinas sobre a criação. Deus não precisa descer ao mundo para resolver nossos problemas. Ele já estabeleceu leis perfeitas que regem desde a órbita dos astros até os pensamentos mais íntimos. A providência é o amor de Deus em ação através dessas leis. Quando confiamos na providência, estamos confiando em um sistema de justiça absoluta onde nada se perde, nada é esquecido e tudo coopera para o bem daqueles que buscam a luz. Um dos pontos mais belos da doutrina espírita é a revelação de que a providência divina se utiliza de intermediários. O Novo Testamento diz que os anjos são espíritos ministradores, Hebreus 1,14. O Espiritismo detalha essa hierarquia. A confiança em Deus se realiza na confiança no nosso espírito protetor. Entregar uma situação a Deus é, na prática, colocar-se à disposição para ser intuído por esses amigos espirituais. A providência muitas vezes não remove a montanha do nosso caminho, mas nos envia o instrutor, que nos ensina a escalá-la ou a contorná-la. É a mão invisível que providencia a orientação certa, a frase de consolo no momento da crise, ou o encontro casual, que muda o rumo de uma existência. Existe um equilíbrio delicado entre o que está escrito e o que podemos mudar. A providência divina determina as provas necessárias, o conteúdo pedagógico, mas o nosso livre-arbítrio
determina como passaremos por elas. Confiar na providência não é crer que estamos de mãos atadas. Pelo contrário, entregamos o que não podemos mudar: o passado, a hereditariedade, o ambiente em que nascemos. Confiamos no auxílio para as decisões presentes. Agradecemos pelos resultados, sabendo que eles são a colheita justa da nossa semeadura, amparada pela misericórdia de Deus, que sempre nos oferece novas oportunidades via reencarnação. A providência divina é, em última análise, a garantia de que o mal é temporário e o bem é o destino de todos os seres. Como afirma o Livro dos Espíritos, a perfeição é a meta, e Deus provê todos os meios para que a alcancemos, respeitando o nosso tempo e o nosso esforço. Perfeição é a meta. Reencarnação é o caminho. E toda a falha, na direção da obra perfeita, exige naturalmente corrigenda e recomeço. Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier, em Justiça Divina, na luz da reencarnação. A sinergia da tríade, um caminho de libertação psicológica e espiritual. O mantra entrego, confio e agradeço não deve ser visto como uma sequência linear que se encerra, mas como um movimento circular e contínuo da alma. Na visão do Velho Testamento, esse ciclo reflete a aliança de Deus com o seu povo. No Novo Testamento, reflete a comunhão do discípulo com o Mestre. No Espiritismo, é a expressão da harmonia do espírito com a lei natural. Quando entregamos, esvaziamos o copo da nossa alma, que muitas vezes está cheio de ansiedades, desejos puramente materiais e tentativas de controle. Esse esvaziamento é necessário para que possamos confiar. A confiança é o preenchimento desse espaço vazio com a certeza do amor divino. Sem a entrega prévia, a confiança é frágil, pois compete com o nosso medo. Por fim, o agradecer é o que sela o processo, impedindo que o copo se encha novamente de amargura ou orgulho. O medo é o grande paralisador da jornada evolutiva. No Novo Testamento, Jesus repete constantemente a frase: "Não temais". Ele sabia que o medo é a ausência de confiança. Sob a ótica espírita, o medo é fruto da ignorância sobre as leis que regem a vida e a morte. A prática da tríade atua diretamente na saúde mental. Ao agradecer pelo que passou, ressignificamos o passado. Mesmo as experiências traumáticas, sob a luz da reencarnação, tornam-se lições de aproveitamento. A gratidão cura a mágoa. A entrega foca a nossa energia no presente. Paramos de lutar contra o que não pode ser mudado agora e focamos na ação produtiva. A confiança aniquila a ansiedade, que nada mais é do que o medo do futuro. Confiamos que o Pai já providenciou o que será necessário para o nosso amanhã. Para ilustrar essa sinergia, podemos olhar para os primeiros cristãos e para os pioneiros do Espiritismo. Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, Atos 7, no momento de sua morte por apedrejamento, entregou seu espírito, confiou na visão do Cristo que se lhe abria e agradeceu a oportunidade do testemunho. Allan Kardec, enfrentando o auto de fé de Barcelona e as perseguições da época, manteve a serenidade baseada nessa mesma tríade. Ele entregava os resultados à espiritualidade superior, confiava na imortalidade da doutrina e agradecia a oportunidade de servir a Deus e à humanidade. Essa postura é o que diferencia o crente dogmático do espírito consciente. Do eu para o nós. A confiança em Deus como base da caridade. Um equívoco comum é achar que confiar em Deus nos isenta de cuidar do próximo. Pelo contrário, quem realmente entrega, confia e agradece, transborda essa segurança em forma de caridade. Jesus ensinou que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A confiança em Deus nos dá a segurança necessária para sermos generosos. Quem não confia na providência, teme que, ao dar, lhe falte. Quem confia, sabe que os recursos da vida são abundantes
e que o verdadeiro tesouro é o que se distribui. O Velho Testamento já trazia a ideia do dízimo e da assistência ao órfão e à viúva como reflexos da confiança de que Deus sustenta a comunidade fiel. A doutrina espírita nos ensina que a caridade não é apenas dar o pão, mas também a indulgência para com as imperfeições alheias, benevolência para com todos e perdão das ofensas, como sendo o entendimento do Cristo sobre a caridade em O Livro dos Espíritos, questão 886. Para exercermos a indulgência, a benevolência e o perdão, precisamos da tríade: entregar o julgamento a Deus, pois só Ele conhece o fundo dos corações. Confiar que a justiça divina opera na vida do outro, assim como opera na nossa. Agradecer pela oportunidade de sermos instrumentos de paz, mesmo diante de alguém que nos ofende. A jornada pelo entrego, confio e agradeço nos leva, finalmente, à compreensão de que o reino de Deus não é um lugar externo, mas um estado de consciência. A confiança em Deus é a chave que abre esse reino dentro de nós. Passamos pelo Velho Testamento, compreendendo a majestade da criação. Pelo Novo Testamento, sentindo o calor do abraço do Pai através de Jesus, e pela doutrina espírita, iluminando a nossa razão com as leis da alma. Entregar não é uma derrota, é a vitória sobre o ego. Confiar não é uma espera passiva, é um movimento dinâmico de fé em ação. Agradecer não é um protocolo, é o hino de alegria de quem descobriu que é imortal, amado e guiado pela inteligência suprema do universo. A Sinfonia da Paz Interior. Chegar ao estágio de entregar, confiar e agradecer é atingir a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Ao longo deste estudo, vimos que o Velho Testamento estabeleceu a fundação da soberania divina, o Novo Testamento nos apresentou a face amorosa do Pai, e o Espiritismo nos forneceu a bússola racional para entender os mecanismos dessa justiça. Entregar não é perder o rumo, é encontrar o porto. Confiar não é cegueira, é visão espiritual. Agradecer não é apenas polidez, é o reconhecimento da própria imortalidade. O entrego, confio e agradeço é, em última análise, o resumo da jornada do espírito em direção à luz, transformando cada obstáculo em degrau e cada lágrima em orvalho de esperança. Por favor, valorize o nosso trabalho. Curta, comente, inscreva-se e compartilhe com quem precisa dessa mensagem. Assista nossas playlists. Temos um vídeo que pode te apoiar a transformar sua vida. Muito obrigado!